Fala pessoal, como estamos? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto mega espinhoso, muito espinhoso, que muita gente nos pergunta: Fábio, será que tem como receber dividendos todos os meses das ações? Sim, a resposta é sim, mas você não deve fazer isso se atirando e comprando várias ações ao mesmo tempo. Não é assim que funciona a nossa estratégia, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês que isso é possível, é tranquilo de se fazer, mas você não deve sair fazendo de uma maneira atabalhoada, digamos assim. Sai correndo e compra todas essas ações para já ter dividendo todos os meses. Não é assim que funciona a nossa estratégia. A gente vai comprando as empresas conforme elas forem apresentando bons preços dentro dos setores best. Algumas empresas que eu vou falar aqui você não deve ter em carteira. E eu te digo por quê? Porque nem todo mundo tem uma carteira previdenciária já pré-estabelecida. Mas, Fábio, o que é uma carteira previdenciária pré-estabelecida? Estou falando difícil? Então calma, vou falar mais fácil para você. Geralmente, quando você está começando na jornada das ações, primeiro, você não vai ficar rico do dia para a noite. Não é assim que funciona, tá bom? Aliás, duvidem de qualquer coisa que te fale que vai te deixar rico do dia para a noite, hein? Tá bom? Então vamos lá. Partindo dessa premissa aqui, pessoal, quando você está começando uma carteira de dividendos, é muito importante que você compre empresas dentro de setores best. Por quê? Porque são setores mais previsíveis. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Geralmente, empresas dentro desses setores são muito mais tranquilas no sentido de você receber bons dividendos. Claro que nem todas... banco, vou comprar qualquer banco. Não é assim que funciona. Seguro, vou comprar qualquer empresa. Não é assim que funciona, pessoal. A gente tem que olhar o histórico de pagamento dessas empresas. Quer um conselho? Dá uma analisada em como essas empresas se comportaram em períodos turbulentos da economia, como pandemia, impeachment que aconteceu, enfim, em outros anos, até 2008, por exemplo, que foi uma crise lá no subprime nos Estados Unidos que acabou, de alguma forma, entrando aqui no Brasil, tá bom? Então, basicamente, algumas empresas aqui, conforme eu for passando, eu vou falando para vocês se faz sentido ou não você ter na carteira. As que não são dos setores best, eu aconselho que você fique de fora até ter uma carteira que te gere uma renda passiva o suficiente para que você consiga viver de dividendos e ainda reinvestir. É aí que a gente atinge a nossa tão sonhada independência financeira. E é assim que a gente recomenda para que você faça. Bom, pessoal, é o seguinte, eu separei para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ações para que a gente pudesse receber dividendos todos os meses. Lembrando que isso não é necessariamente uma regra, tá? Embora as ações que estejam aqui tenham pago dividendos nesses respectivos meses do ano de 2024, eu resolvi pegar o ano de 2024 que já está fechado, 2025 ainda não fechou ainda. Pode ser que em algum momento, um momento ou outro, ele não pague necessariamente no mês descrito, tá bom? Então pode ser que isso não se repita em um ano ou outro, beleza? Então eu vou deixar aqui mais ou menos, mas eu vou entregar para você ações que pagam dividendos de forma mensal, tá bom? Então vamos começar. A primeira ação que eu separei aqui para você, ó, é o Banco do Brasil, uma ação que a gente gosta bastante, tá bom? Mas você só deve comprar se você entender como é que funciona o histórico de pagamento, a empresa. Então aqui pegando na parte do histórico de proventos, a gente vai pegar aqui no ano de 2024, tá bom? Foi o ano que passou. Ela pagou aqui, ó, 29/2, portanto, fevereiro já temos aí Banco do Brasil, beleza? Eu vou colocar a data de pagamento e não a Datacom. Lembrando que a Datacom é a data onde você, se tiver a ação na carteira, você está elegível para receber o próximo dividendo. A DataX você já não está mais elegível a receber o próximo dividendo, beleza? Então aqui em 2024 ela separou Datacom em fevereiro, tá bom? Março também, ó, março teve pagamento, lembrando que no caso do Banco do Brasil ele anuncia um dividendo e um juro sobre capital próprio e anuncia uma antecipação para o mês seguinte. Geralmente foi o que aconteceu, tá? É o que tem acontecido há muito tempo, tá? Em junho você também recebeu dividendo do Banco do Brasil. Agosto, mês 8 aqui, ó, pagamento dia 30/8, você recebe Banco do Brasil também. Em setembro também você tem aquele adiantamento de JCP, ó, do Banco do Brasil. Em dezembro também. Então você tem em todos esses meses o pagamento do Banco do Brasil, beleza? Então já temos aqui bons meses preenchidos, né? A gente está falando do mês 2, mês 3, mês 6, mês 8, mês 9, mês 12, tá bom? Já são
metade do ano aí, 6 meses que você está recebendo dividendos do Banco do Brasil. Lembrando, isso não é recomendação de compra, você tem que estudar as empresas e ver se faz sentido. Para muita gente, o Banco do Brasil não faz sentido ter em carteira porque é uma estatal, enfim. Então, é uma sugestão para que você olhe e estude, tá bom? Lembrando que o tema desse vídeo aqui é justamente para você ter dividendos todos os meses, não olhando tanto para a empresa, para a parte qualitativa ou para o preço. Uma outra empresa que a gente separou aqui é uma transmissora de energia que tem também um histórico de pagamentos recorrentes, que é a Taesa, uma empresa que a gente gosta bastante. Eu, particularmente, não tenho comprado nesse exato momento, mas gosto bastante da empresa. A gente vai entrar aqui no aplicativo do AGF e você vai ver aqui também os meses nos quais a Taesa pagou dividendos em 2024. Então aqui você tem mês 1, aqui ó, pagamento mês 1, pagamento mês 5, pagamento mês 6 e pagamento mês 11, tá bom? A Taesa é uma transmissora de energia, são contratos de longuíssimo prazo, aliados e atrelados, né, na verdade, ao IGPM e ao IPCA. É uma empresa que é bastante resiliente, a gente chama de empresa de viúva aqui no mercado de ações, quem é mais antigo de mercado chama de empresa de viúva, e basicamente é uma empresa que dá bons dividendos, paga bons dividendos por ter contratos muito longos, de longa duração, né? Obviamente todas as empresas que eu falo aqui, pessoal, têm riscos, apresentam riscos, tá? Todo negócio, toda empresa no mercado tem riscos, todas elas. Você tem que saber quais os riscos que você quer correr. O próprio Barsi gosta de falar bastante, né? Quando você tem uma empresa que está muito mal precificada, na verdade você não tem um risco, você tem uma grande oportunidade, né? É isso que ele gosta de falar e a gente gosta de endossar aqui também, tá bom? Então aqui você tem os meses, ó, vou colocar aqui do lado, ó, você tem mês 1, mês 5, mês 6 e mês 11 recebendo dividendos. Alguns meses você vai ver que vai bater com a Taesa, com o Banco do Brasil, aliás, tá bom? Então aqui, no mês 6 você teve o pagamento aqui, dia 27, e no Banco do Brasil você também teve dia 21 pagamento do Banco do Brasil, e aqui você tem novembro que você não teve no Banco do Brasil, que você teve em dezembro, tá bom? Então aqui você já tem uma mescla bem interessante e quase todos os meses do ano sendo contemplados aí, beleza? Uma outra ação que eu separei aqui para vocês, muita gente gosta aqui, que é o Banco do Brasil Seguridade, BBSE 3, tá bom? É uma empresa do setor de seguros. Lembrando que o setor de seguros aqui no Brasil é muito subpenetrado, tem muito o que crescer ainda. E, obviamente, o Banco do Brasil Seguridade usufrui do balcão Banco do Brasil, né? Ou seja, tem uma abrangência muito grande, uma forma de crescer de uma maneira bem legal aí. E lembrando também que o histórico de pagamento de dividendos da BB Seguridade é algo bem tranquilo aí, ó. Você vê, basicamente, meses de fevereiro e mês de agosto. Você tem 22/2 aqui, ó, em fevereiro, vários pagamentos, e 30/8 aqui, ó, tá bom? Então você tem agosto e fevereiro mais uma empresa. Então eu passei para você aqui, basicamente uma empresa de banco, uma empresa do setor de energia, de transmissão e uma empresa de seguros, tá bom? Então, basicamente, fazendo parte dos best aqui, beleza? Vou passar uma empresa para vocês que é fora completamente do radar, você não deve ter essa empresa, ou você não deve avaliar ter essa empresa em carteira antes de ter uma carteira bem constituída. O que é uma carteira bem constituída, pessoal? Uma carteira que já te pague bons dividendos, basicamente todos os meses, que você já consiga viver desses dividendos. Aí a gente diz que você pode começar a olhar um pouquinho mais para fora, digamos assim, dos setores best, tá bom? Então aqui eu vou colocar algumas empresas que não fazem parte dos setores best, até para que vocês estudem um pouco mais, para vocês entendam também que essas empresas cabem nas nossas carteiras. Aqui a gente já tem também muito tempo investindo no mercado, né? E já temos uma carteira de dividendos que nos provenha dividendos capazes de fazer com que a gente se sustente dela, tá bom? Então, a gente faz isso justamente para que você possa estudar. E aí eu coloquei a Vale, tá bom? A Vale, que é uma empresa aí de mineração, né, cujo principal produto é o minério de ferro. O minério de ferro é uma commodity, então, por conta de ser uma commodity, também é uma empresa que pode oscilar bastante e, por vezes, pode não pagar bons dividendos. Ó, você tem aqui, por exemplo, 2016, 2015, 2017, foram baixíssimos os dividendos, tá bom? E, basicamente, você tem aqui nos meses, o pagamento no mês 3, em março, tá bom? E no mês 9, em setembro, beleza? Aqui, ó. Ela foi dia 2/8/2024, foi a Datacom, pagou 4/9
e aqui 11 do 3 e pagou 19 do 3, beleza? Isso em 2024. A Vale, que se você for estudar, você vai ver que ela é basicamente, ela é uma companhia exportadora, né? Ou seja, ela exporta muito minério de ferro, o principal mercado da Vale aí é a China, então se você decidir comprar Vale, se você decidir expor a Vale, saiba que você está muito exposto à economia chinesa e, obviamente, ao minério de ferro, tá bom? Que é uma commodity. Outra empresa que a gente colocou aqui na nossa carteira para pagar dividendos mensais para você é a Petrobras, beleza? A Petrobras, PETR4. Lembrando que, mesma história da Vale, uma empresa fora dos setores best, se você não tem uma carteira constituída de dividendos, na verdade você nem deveria pensar em ter uma Petrobras. Estamos fazendo isso aqui justamente porque nos últimos anos ela foi uma boa pagadora recorrente de bons dividendos, né? Pagou grandes dividendos e de forma recorrente. Isso interessa para nós que estamos fazendo essa carteira de recebimento de dividendos mensais aqui, propondo esse estudo para você. No caso da Petrobras, a gente tem aqui, ó, histórico de dividendos. Lembra que, olha aqui, 2015, 16, 17, zero dividendos, 20, zero de dividendos. Você entende o que é, pessoal, uma empresa cíclica? É basicamente isso, você está exposto a esse tipo de, entre aspas, problema. Mas é um problema que acaba sendo bom de se ter caso o ciclo venha a ficar em alta, né? Então, para compensar esses anos aí de 0% de dividendos, em 2022, quase 70% de dividendos, 2023, 20%, 24% mais 21% e por aí vai. Então, a gente vai colocar aqui a Petrobras e pegar o histórico de dividendos aqui de 2024 para você dar uma olhada e você vai ver também o quão frequente ela foi no pagamento de dividendos. Começando com esse aqui, ó, que foi dia 20 do 3, tá bom? Depois, esse aqui outro, ó, 20 do 3, 0,67, depois 20 do 5, 20 do 5, outro dia 20 do 5 e 20 do 5, outro 20 do 6, 20 do 6, 20 do 6, mais um 20 do 6, depois 20 do 8, 20 do 9, 20 do 9, 20 do 11 e 20 do 12. Olha só, e 23 do 12 teve aqui, ó, 23 do 12 também de 2024, ou seja, ela pagou dividendos basicamente em março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Pagou belíssimos dividendos de forma recorrente aqui, tá bom? Então, é bem bacana você olhar que ultimamente a Petrobras vem fazendo uma distribuição bem recorrente de dividendos e isso interessa a esse estudo que nós estamos fazendo, que é ganhar dividendos todos os meses, tá bom? Uma outra empresa aqui, ó, você vê que basicamente aqui nós não temos os meses de julho e outubro, né? Julho e outubro a gente está sem dividendos aqui na carteira, né? O que nós fizemos aqui então? Nós pegamos uma empresa coringa aqui. O que é uma empresa coringa? É uma das 3 empresas que paga dividendos mensalmente, tá bom? Na verdade, eu vou citar as 2 que são as mais conhecidas, que é o Itaú e o Bradesco, tá bom? Então eu peguei aqui o YouTube3 para vocês darem uma olhadinha. O YouTube3 ele já vai cumprir, digamos assim, a nossa proposta aqui, que é ganhar dividendos todos os meses aqui na sua carteira, tá bom? Então, se você tem YouTube3 na carteira, você vai receber dividendos todos os meses. Então, esses meses aqui de outubro e julho já vão estar contemplados, porque o Itaú paga dividendos todos os meses. Claro, mas é uma pingadinha de dividendos, tá bom? São aqueles dividendos mensais que eles dão. Então, é um dividendo de 0,0176, tá bom? Já foi um pouco menor esse dividendo aqui, mas é um dividendo, digamos assim, que foi menor, mas para quem vai carregando por anos e anos essa empresa, acaba sendo um dividend yield bem gostosinho, digamos assim, tá bom? E em fevereiro, aqui ó, em fevereiro e no mês de agosto também teve um belo pingado aqui no Itaú, ó. Belo pingado aqui, ó, 0,0176 que é o normal. Belo não, né? Aqui foi quase 50 centavos aqui, ó, dia 30 do 8. Então você teve dividendos dia 13 do 8 e dia 30 do 8. Basicamente aqui, pessoal, com só essas empresas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas, você conseguiu ter uma carteira aí que te rendesse dividendos praticamente todos os meses, tá bom, pessoal? Para você formar uma carteira como essa, são empresas boas que eu citei aqui, mas não são empresas que todos devem ter na carteira, tá bom? Muito pelo contrário. E, obviamente, você deve comprar essas empresas conforme o tempo for passando e conforme os preços
forem sendo, digamos assim, uma barganha, fiquem sendo uma barganha em determinado momento no preço de tela aí. Isso acontece com várias empresas passam por fases nebulosas, digamos assim, fazendo com que seus preços fiquem muito mais apetitosos. É aí que a gente vai acumulando boas ações de boas empresas pagadoras de dividendos. Então aqui você tem basicamente todos os meses contemplados com bons dividendos de empresa. É muito importante que você tenha uma recorrência no pagamento de dividendos, ainda mais num país como o Brasil, tá bom? Um país que é muito cheio de oportunidades, belíssimas empresas sendo cotadas a preços ridículos, mas é muito bom que você tenha aí uma periodicidade, porque aqui tem muita crise o tempo inteiro, né? As pessoas, o governo fala alguma coisa errada, algum acontecimento específico que faz com que a bolsa seja muito mais derrubada, digamos assim. A bolsa é muito sensível aqui no Brasil, talvez mais do que em outros lugares do mundo, e é muito bom você ter uma recorrência pingando para que você sempre continue comprando essas boas empresas, tá bom?